Boa tarde, internautas da TV PCI. Este é o programa Conversa de Gente Grande, que na tarde de hoje recebe aqui dois representantes, né, do povo de Itapira. Um é o Carlos Jamarino, vereador, ele é administrador de empresas, é coordenador de recursos humanos da JF Máquinas. Atualmente, como vereador, é o líder do prefeito e está tendo a espinhosa tarefa de conduzir, né, os trabalhos na Câmara com relação ao reajuste dos secretários, que é o assunto político do momento. Aqui conosco também está o Flávio Eduardo Mazeto, que é sociólogo e professor de sociologia e um dos integrantes, né, do grupo que está se manifestando na Câmara Municipal de Itapira contra o reajuste dos secretários. Ele já participou lá o ano passado, quando na ocasião nós tivemos aquele movimento popular que resultou no projeto de iniciativa popular contra o reajuste dos vereadores e que acabou sendo definido no final do ano passado, que acabou provocando também a redução do salário dos secretários. Boa tarde, Carlão, o seu boa tarde aí aos nossos amigos internautas. Boa tarde, Nino, boa tarde, Flávio, boa tarde aos presentes, boa tarde aos internautas. É um prazer muito grande estar aqui novamente com você falando e dessa maneira, nesse momento um pouco diferente, né? Tentando aí explicar, fazer as colocações que levaram a toda essa situação, desse aumento dos subsídios dos secretários, né? E é muito importante também nesse momento essa abertura que você está dando a mim e ao Flávio, assim, para colocar nossos pensamentos, nossas ideias. Às vezes são pensamentos opostos e com certeza teremos aqui pensamentos opostos, mas existe uma abertura muito grande, que no passado, pelo menos, eu não acompanhava e não via esse tipo de abertura. Tivemos já uma abertura na Câmara semana passada, com o pessoal, na segunda-feira da semana, com o pessoal participando e conversando. Acho que isso é muito importante e vem só engrandecer o processo democrático da nossa cidade. Perfeito. Boa tarde, Flávio. Muito obrigado aqui pela sua presença. Agradeço também ao Carlão. Suas considerações iniciais. Boa tarde, Nino, Carlão, Bruno que está aqui também, o pessoal da técnica e todos aqueles que vão poder acompanhar essa conversa que a gente vai fazer aqui. Acredito que um dos grandes eixos que eu gostaria de trazer aqui para esse debate é a sua fala inicial, representatividade. O Nino iniciou dizendo que somos representantes do povo. Acho que aí tem um problema teórico, um problema prático que a gente precisa rever. Que tipo de representação é essa? Como que nós estamos fazendo essa representação? E pensar exatamente que a representação ela traz repercussões para a vida do povo. Então a gente, fazendo parte aí de um movimento e também do Partido Socialismo e Liberdade, nós entendemos que exatamente o aumento desse salário tem sérias contradições que a gente precisa rever. E, para além, né, desse debate, porque eu acho que ele, inclusive na minha visão, não resolve nada, porque as coisas já estão encaminhadas e ponto final, né, já estão definidas, mas eu acho que para além desse debate, para além de ficar aqui com números, informações, dados, acho que a grande questão é, afinal de contas, que democracia que nós temos. Porque muitas vezes é uma democracia que você pode falar, mas que as decisões estão já aprisionadas em determinados grupos sociais. Então, acho que a grande questão que devemos refletir, e infelizmente não é uma questão só de Itapira, né? Se fosse só daqui, nossa, que bom, mas é um problema da democracia. Eu acho que nós vivemos uma pseudo-democracia e ela precisa ser reavaliada. Bom, eu acabei me esquecendo na apresentação do Flávio, que ele é secretário, né, do partido do PSOL, né, do PSOL, e que tem mantido aí um trabalho de apoio, né, constante aos movimentos populares de Itapira. Bom, eu queria lembrar que o ano passado, quando começou a surgir aquela discussão do aumento dos vereadores, primeiro que tivemos aquela sessão de Câmara que foi aprovado o reajuste de uma forma
muito esquisita, né? Onde tudo aconteceu numa noite só, não permitindo que a gente pudesse discutir o assunto, né? E isso para mim foi o maior pecado que eles cometeram. Pelo menos nesse momento agora, nós tivemos a reunião na segunda-feira, que foi aberto a participação, inclusive dos manifestantes, né? Tentei também trazer no ano passado aqui os vereadores, pelo menos o presidente, para a gente discutir dessa forma como nós estamos fazendo hoje aqui. Não conseguimos, né? Então eu quero dizer o seguinte, que pela minha vivência em política, a gente sabe que existe aquela democracia que a gente conquista com uma resistência mais forte, e tem aquele processo democrático que a gente vai ter que construir no dia a dia. Então eu diria sim que, por menor que seja o resultado de toda essa discussão, a gente vai dar um passo à frente sim, né? Independente dos resultados finais. Bom, eu conversei com eles antes, que a ideia dessa nossa discussão, ela saiu um pouco até da questão quantitativa de valores, como o Flávio comentou. Eu estou querendo conceituar melhor isso. Eu acho que é importante que a gente saiba os valores, né? O que é que está envolvido em todo esse processo, enfim, buscar entender melhor o papel dos agentes públicos, né? De repente, para algumas pessoas, R$ 1.500 de salário é muito, e para outras talvez 15 mil seja pouco, né? Bom, eu queria colocar para vocês que nas teorias de motivação humana, pode-se visualizar com relativa facilidade que o ser humano sente a necessidade de ter o seu trabalho reconhecido. Esse reconhecimento pode ser entendido desde um elogio particular, uma homenagem pública, mas fundamentalmente, para a maioria, vem da promoção, né, a promoção de cargo, a promoção interna, e da contrapartida financeira. Eu gostaria de saber de vocês, né, eu vou dar 1 minuto e meio para cada um, para vocês discorrerem sobre esse tema. O que vocês pensam desse pequeno comentário? Carlão. Bom, sua colocação aí se refere basicamente, nós estamos falando aí do nível de trabalhadores, dentro da minha área, 30 anos na área de recursos humanos, ela é bem clara isso daí. Apesar de que quando a gente fala em motivação, nem sempre dinheiro, salário, motiva, né? Se você buscar lá nas teorias clássicas da administração, teoria de Maslow, por exemplo, a pessoa primeiro, quando ela começa a trabalhar, sente aquela necessidade de segurança, aquela necessidade fisiológica, ele tem que ter a comida, ele tem que ter a água, ele tem que ter uma casa, ele tem que se sentir algo seguro com sua família. E aí realmente ele trabalha para conquistar esse bem, né? Chegar a isso daí. Ele se motiva, ele trabalha, se doa, se dedica em função disso daí. Quando a pessoa atinge esse grau, ele tem a casa dele, já tem a segurança, ele tem a comida, a motivação dele não é só mais o dinheiro, ele precisa de outras coisas para se motivar. A autoestima dele, o que ele está fazendo, a representatividade, o que ele representa para a família, para as pessoas. Ele precisa ter a convivência com outras pessoas, né? Eu conheço pessoas que ganham, né, aquilo que você falou, a gente não pode discutir valores salariais, porque a gente vai entrar no mérito de discussão de quanto vale o salário de cada um. Mas pessoas que ganham muito bem e vivem numa draga desgraçada. O cara ganha muito bem, não está motivado. Você conversa com o cara está para baixo, entendeu? Falta algo dentro dele aí. Ele não consegue se relacionar, ele não consegue conversar com as pessoas, ele não participa de um clube, não participa de uma vida social. Então eu vejo assim, ela realmente é isso daí. Durante o dia a dia, muitas pessoas que fazem um trabalho, ele é reconhecido através de um muito obrigado, através de um tapa nas costas, através de uma premiação. No final do ano a empresa distribui o prêmio para eles em função do objetivo atingido. Realmente motiva sim. Mas ainda o que mais motiva as pessoas é ela ter aquela meta dela e atingir. E na grande parte dos casos é aquela realização profissional, é aquele estímulo que ele tem em alcançar uma meta. E essa meta é dele. Às vezes
ele desenvolve um projeto, ele coloca para a empresa um projeto que ele desenvolveu, essa empresa coloca para frente, ele se sente altamente motivado. Ok, obrigado, Carlão. Flávio. Então, eu acho que esse discurso aí que você acabou de proferir, o discurso da motivação, é um discurso que está encaixado no modelo de sociedade. Acho que se a gente não discutir o modelo de sociedade que nós vivemos, nós vamos ficar... Na verdade, esse discurso aí acaba legitimando... os caras realmente precisam aí dessa premiação. E, na verdade, a gente acaba não discutindo o que é o trabalho. E nós vivemos uma sociedade no trabalho... Começando... Peraí. Então, quando a gente discute o trabalho, nós estamos falando de algo fundamental da vida humana. E para todos. Então, eu até entendo que as pessoas precisam ser motivadas, mas a motivação viria de um objetivo comum que nós teríamos dentro de uma sociedade que tivesse objetivos comuns. Eu acho que o que não está sendo colocado nessa discussão do salário dos secretários é que nós estamos falando de de posturas antagônicas. Nós estamos falando de coisas contraditórias. Parece que nós estamos achando que o movimento que diz não, os vereadores, prefeito, secretário e outras forças que dizem sim, estão no mesmo lado e apenas estão conversando e dialogando sobre a mesma coisa. Não se trata da mesma coisa. Se trata de universos absolutamente opostos no sentido de entender um projeto de sociedade, de entender a vida humana, de entender aquilo que as pessoas merecem. Aliás, para fechar, a gente fica falando assim, quanto que uma pessoa merece? Tem pessoas que não merecem 1.500. Espera aí, as pessoas merecem sobreviver. As pessoas merecem sobreviver. O salário de 1.500 é para sobreviver, então o secretário poderia ganhar 1.500 tranquilamente. Ele não vai trabalhar a favor do povo? Ele não vai lá porque ele diz que ele vai trabalhar a favor do povo? Se ele vai lá para trabalhar a favor do povo, o professor vai trabalhar a favor do povo, o cara que varre rua vai trabalhar a favor do povo, se o 1.500 dá para sobreviver, por que não podemos ganhar todos um salário equivalente? Ok. Eu só vou pedir para os dois acabaram estourando aqui os 90 minutos. Eu não vou intervir, mas faço o que nós combinamos. Tá? O segundo ponto que eu vou colocar em discussão com vocês agora, aí começa você, Flávio. Nas empresas privadas, a meritocracia é aplicada para a definição dos postos-chave e, consequente, valorização salarial para segurar os mais talentosos. No serviço público, a maioria dos postos é preenchida através de concursos, que nem sempre mede a capacidade produtiva ou os talentos dos candidatos. E a manutenção dos profissionais é garantida por um emaranhado de leis, estatutos, regimentos, liminares, e aí vai. A população desvaloriza com frequência os serviços públicos. Em muitos casos, trocam pelo serviço privado. Né? Parece que a equação não está fechando. Vocês conseguem me explicar onde está o nó dessa questão? Se você me der uma hora. Mas, Nino, de novo, né, eu acho que se trata da mesma questão, do mesmo pressuposto subjacente na ideia da primeira questão. Quer dizer, nós estamos falando, por exemplo, de concurso público. Concurso público, a ideia dele é tentar medir minimamente as pessoas que podem, serem selecionadas e trabalhar no serviço público. O serviço público é desvalorizado enquanto um projeto de governo. Esse é o problema. Nós não estamos discutindo isso de novo. A gente sai pela tangente, começa a discutir tecnocracia, começa a discutir meritocracia, melhor dizendo, começa a discutir, eu vejo lá no meu universo mesmo, de professores, bonificação, porque assim o professor trabalha mais. Acho que a questão de novo é: qual a função, quando nós falamos do poder público, nós estamos falando do quê? Nós começamos a emendar isso daí com a empresa. Serviço público não pode ser empresa, mas infelizmente existe uma gama de partidos no Brasil, existe uma gama de teóricos no Brasil interessados no lucro em cima do serviço público, que quer que esse serviço público degringole para que ele seja privatizado e
o serviço público possa ser repassado para a iniciativa privada. Veja aí em São Paulo, por exemplo, a questão de repassar hospitais para a iniciativa privada, com o argumento de que tudo vai melhorar. E as filas continuam gigantescas. Então, acho que o problema não é meritocracia ou motivação. Acho que o problema é que modelo de serviço público que nós temos é a favor de quem? Do povo das elites da cidade. Ok. Carlão. Bom, também precisaria de uma hora, igual o Flávio falou. Né? Acho que é interessante é claro. Só fazendo uma adenda aqui que o Flávio falou, e é verdade, nós vivemos um modelo de sociedade atual hoje que nos leva realmente a isso daí. Quer dizer, precisaríamos sim, concordo quando ele fala do modelo de poder público, do modelo de sociedade que vivemos hoje, concordo mesmo de coração. Porque, por exemplo, eu não concordo com o imposto de renda que é descontado de mim, eu não vejo nenhum benefício daquele dinheiro que tiram de mim, e eu preciso de uma Unimed, eu preciso de um plano de saúde, eu tenho que pagar, eu preciso do hospital, eu tenho que pagar, e assim por diante. Escola eu tenho que pagar, concordo plenamente. Agora, existe o início de um trabalho. Se lá na empresa, não o caso da meritocracia que você falou, puro mérito, não, o cara não tem aquele cargo lá em cima pelo mérito, não. Infelizmente, como a sociedade atual está hoje, e existe aquela hierarquia dentro da empresa, eu quero discordar só um pouquinho do Flávio aqui, dentro da área de recursos humanos, né, se todos ganharem iguais, farão as mesmas coisas? Pode ser, mas vai ter que ter uma cabeça, alguém que puxe. Infelizmente, a gente sabe disso daí. Dentro de cada profissão nossa, dentro de cada trabalho, existem vários tipos de pessoas, vários tipos de conceito, né? Cada um tem uma linha de raciocínio e tem a pessoa lá na frente lá que vai conversar, que vai fazer com que as coisas aconteçam. E tem aquelas outras pessoas que são excelentes executores. Nós tivemos no passado excelentes profissionais técnicos que foram conduzidos a líderes, a chefes, e não conseguiram conduzir as pessoas e acabaram se prejudicando. Então, quando a gente coloca assim, concordo, não é empresa, o serviço público, mas existe sim, quando fala do modelo de política pública, o modelo da administração pública de hoje, eu acho que nós podemos dar no início um pontapé inicial para mudar. Claro que a coisa é muito complicada, muito demais. Nós estamos em Itapira, falando de um universo do Brasil, vamos imaginar assim, estado de São Paulo, e estamos aqui numa cidadezinha de Itapira. Mas eu acho que é possível, dentro dessa linha, de um primeiro passo. Eu não vejo assim, é muito difícil. Mas não é impossível não a gente, pelo menos, tentar um diálogo que nós estamos fazendo aqui. Como ele falou, não existiu, não teve. É possível a gente sair daqui e conversar. Acho que não vejo grandes situações aí dessa desigualdade tão grande que a gente não possa começar a ter um primeiro passo e mudar essa visão das coisas. Perfeito. Bom, eu só quero assim lembrar os dois que a gente está. Eu preparei a discussão. Para a realidade que nós vivemos hoje. Isso nada impede realmente de termos mudanças futuras, né? Eu preparei dentro daquilo que a gente assiste no dia a dia. A máquina pública é composta por profissionais e, como em tudo nessa vida, nós temos bons e ruins. Se perguntarmos para a população, principalmente no tocante à saúde, educação, segurança e atendimentos diversos, a resposta tende a estabelecer a relação proporcional desfavorável aos bons servidores. Mas quando encaramos os servidores de frente, nas suas datas comemorativas, por exemplo, eles se transformam nos profissionais perfeitos, né? Então todo mundo fala bem, elogia. Vocês concordam com isso, com essa postura que a gente assiste todos os anos, os discursos, ou vocês acham que existe alguma hipocrisia nessa relação? Bom, eu não sei se existe verdadeiramente a hipocrisia, mas eu vou ter que... Se existe, por exemplo, os bons profissionais e os maus profissionais, qualquer empresa, né? Serviço público a gente não pode medir isso daí. Quando a gente encontra esse mau profissional, eu acho que vem de encontro aquilo que o Flávio respondeu. É o modelo que está hoje. É um emaranhado de leis, um emaranhado de coisas acontecendo dentro dos critérios da hierarquia colocada na administração pública. A pessoa que está lá embaixo, de repente, não tem acesso ao seu superior. Aí você é atendido, como você paga o seu imposto, e você exige, claro, né? Qualquer um vai exigir um atendimento diferenciado, uma colocação diferente, e qualquer coisa diferente daquilo que você está imaginando, você tende a criticar, e a crítica ela acaba você
não é bem atendido, você fala para 10 pessoas. Se você for bem atendido, você é egoísta ao extremo, que fica só para você quer ser só bem atendido. Então, realmente, existe sim. Agora, na época chegando na frente do servidor, e você ter que ser falso ou hipócrita, né, de falar... Não concordo nesse sentido. Eu concordo sim que existem os maus, existem os bons, existe uma gama muito grande de bons profissionais dentro da área pública, sim, existe muito sim. Agora, infelizmente, também existem aqueles que, em função da legislação, estão dentro de uma estabilidade e a pessoa dentro daquele limite. De repente não tem aquela motivação que nós falamos no início, falta ali alguma coisa dentro daquilo ali e acaba sendo prejudicado em todo o trabalho. Então, eu não concordo com essa ideia dualista, dicotômica de enxergar a sociedade, entende? Bons e maus, certo e errado. Acho que a gente tem que, na minha visão, nós não vamos sair do lugar, ou melhor, nós vamos manter aqueles que já dominam a sociedade, as elites econômicas, as elites políticas, sempre donas do poder. Acho que a questão que a gente precisa se colocar nesse sentido é de novo, entende? Que sociedade é essa, afinal de contas? É uma sociedade que atende quais interesses? Acho que a gente não... parece que a gente foge, né? A gente está fugindo desse problema. A gente parece estar aqui... A discussão está muito abstrata, muito etérea, muito nas nuvens, e a gente não trata efetivamente das ações dos vereadores, das ações do secretário, das ações do prefeito, que atendem quais interesses? A gente parece que quer fugir disso. Não, são os interesses do bem público. Mas o bem público, se a gente colocar aí o aumento dos secretários, diante de um programa de redução de gastos, diante, né, de toda uma população itapirense que ganha um salário extremamente menor do que esse proposto para os secretários. Então, acho que, de novo, que sociedade é essa? O Estado, a Prefeitura itapirense, atende a quais interesses? E não é só de hoje. Já é de mais tempo. Ela vem atendendo quais interesses? Se a gente não coloca essa pergunta, a gente fica falando de motivação, de meritocracia, de funcionário bom, funcionário ruim. E a questão não é essa. Existe o funcionário ruim por conta do quê? Existe o funcionário bom por conta do quê? Às vezes, para alguns grupos econômicos, é interessante que o serviço público não funcione, para que ele possa ser transferido. Então, acho que precisamos descer um pouco do abstrato e trabalhar mais o concreto, o chão da realidade mesmo. Bom, essa pergunta, de fato, para vocês é um pouco complicada de responder, entendo assim, porque, bom, um que é vereador, o outro é funcionário público. Mas o fato, Flávio, e isso aí a gente constata direto aí, é que quando a gente fala de bons e ruins, em toda a situação, existe a parcela de ruins, é uma parcela pequena. Lamentavelmente, não é isso que nós vemos no serviço público. Nós vemos a maioria dos professores não querendo trabalhar, ou trabalhando de forma inadequada. Nós não vamos entrar na discussão educacional hoje, mas a gente pode fazer outro dia. Na saúde, a gente sabe que hoje os médicos que entram para a saúde, cada vez está a qualidade dos médicos que estão entrando no serviço público da saúde está reduzindo. Na medida que sai, os bons acabam buscando outras alternativas. Então, é essa realidade que eu vejo da máquina pública hoje. Eu tinha que fazer essa complementação porque eu achava que valia a pena. Bom, a próxima pergunta, eu entendo que em nossa sociedade não existe uma ideologia meritocrática, mas sim sistemas e discursos meritocráticos, né? Vocês concordam que, do ponto de vista do sistema cultural, a ideia de que cobrar resultados e ainda por cima mensurá-los é uma atitude profundamente autoritária? Nino, eu não posso deixar de não responder aquilo que você falou agora de pouco. Pode, fique à vontade. De novo, eu disse uma coisa, falei para a gente abandonar essas dualidades, bom ou ruim, e aí voltamos à sua definição, né? Voltou eu pensei que era uma proposta sua, né? Não, voltou nesse terreno. E aí, a gente vem falar que, por exemplo, assim, acho que aí tem uma questão de informação. A meritocracia hoje,
é um ponto básico para, infelizmente, eu preciso dizer isso bem claro, é um ponto básico da dinâmica das empresas. Você não consegue escapar dessa ótica, que é uma ótica individualista. Ela produz o individualismo exacerbado entre as pessoas. Eu dou o exemplo do nosso caso lá. O governo do Estado de São Paulo, PSDB, Alckmin, né, tem um verdadeiro orgasmo pela meritocracia. E a todo momento, a toda hora. E o que tem acontecido com os professores? Tem criado disputas exacerbadas, tem criado divisões entre os professores, né, e tem jogado a responsabilidade pela política pública no servidor público. Quando a responsabilidade pela política pública é do administrador que está lá, desde que, né, para fazer política pública boa, ele precisaria ser efetivamente representante do povo. O que acontece é que o agente político, prefeito, governador, não representa efetivamente o povo. Né? Dou um exemplo rapidão. O Bush queria fazer guerra. Os Estados Unidos queriam fazer guerra contra Iraque, Afeganistão e todo mundo. O povo na Europa e nos Estados Unidos saiu à rua e disse não. Escutaram? De jeito nenhum. Então, acho que a questão, de novo, não é meritocracia, não é funcionário ruim, funcionário bom. O problema não passa por aí. Tem meritocracia demais. Meritocracia demais. E por conta disso, o serviço público, a política pública tem deixado de ser executada. Você não investe e cobra. Você não proporciona condições adequadas para que o trabalho seja feito e diz, para dizer, né, no fundo é uma coisa preparada para dizer, olha, né, o serviço público realmente não funciona. Isso é uma ladainha neoliberal que tem sido falada e cantada e ritmada dezenas de vezes. Bom, cobrar resultados, falando em termos, primeiro na empresa privada, é a coisa mais normal que eu vejo desde quando me conheço por gente, desde quando eu estou no mercado de trabalho. Me cobram, eu sou cobrado por resultados. Se eu não der o resultado esperado para que a empresa consiga estabelecer o seu lucro, aquele objetivo, eu estou na rua. As pessoas são cobradas de resultado e realmente isso existe. As pessoas levam isso daí, em função desse resultado vem o mérito. Boa parte sim, às vezes não. Isso vai medir lá o desempenho, vai medir lá as coisas todas por lá. Dentro da administração pública, quer dizer, por que isso não pode, não só o mérito, não é essa cobrança de resultado, mas tudo bem, eu concordo em partes daquilo que o Flávio está dizendo, mas eu pergunto, por que nós não podemos tentar mudar? Onde que pega? O que pega? Assim, gostaria muito de, não é um desafio para o Flávio não, é assim, realmente uma parceria, onde pega que a gente não poderia tentar, pelo menos tentar. Isso vem vindo ao longo do tempo, como ele está dizendo, não é de hoje, não é a administração atual ou nós vereadores. Isso vem vindo. Nós não podemos começar a abrir um diálogo, no sentido assim, aquele dia abriu na segunda-feira, teve uma pessoa que falou para mim, mas será que isso daqui vai ser só esse diálogo aqui, a coisa já está definida e nós estamos aqui que nem tonto conversando. Bom, o que eu me comprometi, vou levar isso daí para frente, vamos levar isso daí para frente. Não houve alternativa, mas aquela situação aconteceu ali, naquele momento, 3 dias, depois do carnaval a coisa aconteceu. Por que nós não podemos estabelecer um diálogo entre nós, entre os grupos, os vereadores, ou eu me coloco à disposição disso daí, toda semana conversar o que está acontecendo, por que vem vindo isso daí, ouvir opinião. Claro que a mudança, não podemos imaginar que a coisa vai mudar amanhã, né? Não podemos querer esse resultado aí amanhã, entendeu? Mas será que a gente não consegue em 4 anos mudar alguma coisa? Não sei, eu gostaria muito assim, com sinceridade mesmo, entendeu? É difícil a gente conversar, é um administrador, o Flávio com toda a competência, capacidade, inteligentíssima. A hora que nós chegamos, já falei para o Flávio, que eu já conheci ele há muito tempo, já conversei com ele em outras oportunidades, de outras situações, mas por que não podemos dar um primeiro passo para mudar isso daí? Bom. Não pode dar uma partezinha? Pode. Por favor. O Carlão, eu acho que é complicado o diálogo, exatamente porque nós estamos falando de forças totalmente não correspondentes. E eu digo assim, você falou, né? A questão de cobrar, por exemplo, o resultado. Fica aqui uma dica, então. Por que a população... Por que nós não podemos criar espaços democráticos, populares,
para que a população, sim, possa se sentir efetivamente responsável. Ela precisa dos espaços institucionais, porque se não tiver os espaços institucionais, e se ela for lá dizer coisas que não agradam a administração, isso não nos agrada, não pode. Aí a população também cai fora. Porque essa ladainha também de que a população não participa é uma grande mentira. Porque o problema é que a população vai lá, se esforça. Teve pessoas lá na Câmara, por exemplo, segunda-feira, que saíram de lá às 11h30 da manhã e 5h30 tinham que levantar no dia seguinte. Então não é fácil, é complicadíssima a participação popular hoje. O cara trabalha das 5 da manhã, das 7 da manhã, das 6 da manhã, às 5 da tarde. Cara, ele precisa sobreviver, ele precisa descansar um minuto, ele precisa até ver o Big Brother, para esquecer um pouco da vida. É sério. Agora, se nós queremos fazer alguma coisa nesse sentido, a parceria não tem parceria comigo, não tem parceria com o Bruno, não tem parceria com o pessoal. Tem que haver espaços institucionais efetivos para que a população possa se manifestar, possa dizer o que ela pensa, ela cobrar o servidor. Porque lá na minha rua, eu cobro o cara se ele não varreu a rua lá. Mas aí é uma outra relação. A população se sente, aquilo é dela. E no momento a população, e não é só a população de Itapira, sim, sente que aquilo não é dele. Sim. Então, só a réplica agora, só para terminar. Isso daí nós vamos começar a fazer com diálogo dentro da Câmara ali, numa reunião, não na sessão de vereadores. Fora, um bate-papo com você, com o Bruno, com o do pessoal. Começar a criar quais são essas ações institucionais que você está dizendo, como criar. Podemos começar a dialogar, não podemos? Mas pode também, por exemplo, botar na Câmara um adendo lá no regimento que o povo que estiver na Câmara possa participar 1 ou 2 vezes sem que seja acusado de estar manifestando e fazendo revoluções. Isso não vai existir, Flávio. Pelo menos isso pode ser. Então, não, por isso que eu digo que não tem diálogo. Mas então, porque a gente precisa ampliar esses espaços de participação. A gente diz que a população não participa, mas ela não tem espaços adequados de participação. Mas nós não podemos começar a iniciar um diálogo com essas sugestões de tentar mudar? Eu acho que isso é muito amarrado. Exemplo é o salário do secretário. Estou à disposição. Não, mas exemplo é o salário do secretário. Não vai mudar nada. Então, que diálogo que teve? Tudo bem, não. Nesse que já passou, realmente, tudo bem. Mas esse era um importantíssimo. Eu sou obrigado a ter que intervir nessa discussão aí, porque assim, melhor, eu sei que tá bom. Mas eu quero dizer que o partido político é um espaço, né, institucional. E a participação na eleição também é um espaço que vocês não utilizaram. Discordo de novo. Tudo bem, mas... Você está tentando deslegitimar aquilo que eu estou falando. Não, eu quero dizer o seguinte, que porque eu não participei da eleição, eu participei, como não? Não. O partido político participou, só porque ele não teve candidato? Ele não teve candidato essa vez, de repente numa outra pode ser que tenha, não sei. Mas eu entendo que o partido político deve participar da eleição. Então, mas se ele não participou, não quer dizer que ele não possa falar, que ele não possa dizer. Não estou dizendo isso. Então vamos esquecer essa parte que ele não participou. Que isso é institucionalizado. Vamos lá. Eu já vou pular 2 perguntas aqui, né, que evidentemente vai acabar até atrapalhando um pouco aquilo que a gente pensava em conduzir, mas vocês estão atropelando o tempo, mas tudo bem. Não é sinal, né? Sinal que Como vocês entendem que os postos-chaves, né? Nem lembro mais. Sou eu. Como vocês entendem que os postos-chaves de um governo, no caso municipal, eles devem ser remunerados? Eles devem seguir as leis de mercado ou a partir de um valor fixado, e quem quiser aceita, quem não quiser que vá para a iniciativa privada? E como é que fica a questão da qualidade dos serviços públicos? A gente resolve de que maneira? E quais seriam essas maneiras? Não sei se foi claro aqui. Aqui pulou. Um monte de coisa. Acho que sou eu que respondo. Vamos dialogar aqui com o Flávio, que acho que é mais fácil a gente colocando a figurinha aqui. Bom, se você imaginar o modelo que temos hoje na sociedade, como ele falou, você tem realmente aquelas pessoas que são os braços, vamos falar assim, é o cara que vai ajudar a trazer o resultado, é aquele cara que está à disposição do dono da empresa ou do prefeito. Ele tem que ser remunerado de acordo com o mercado. Eu não vejo hoje, nessa atual sociedade que nós vivemos, desta maneira,
uma mudança assim, disso daí. Então, você realmente está à tua disposição 24 horas por dia. Você é um cara que vai ser remunerado de acordo com o mercado. Foi nesse ponto, pelo menos na entrevista que o Paganini deu, as coisas que ele falou, do que ele se baseou para chegar naquele valor. Apesar de que tem números que provam que chega próximo daquilo ali. Mas ele trouxe o quê? Ele quer o profissional dele, como a remuneração que ele teria numa empresa particular, e cobrar o resultado do qual ele teria numa empresa particular. Entendeu? Eu vejo desse jeito, sim. Acho que deve ser baseado no mercado. Não só o cara de comando, mas os outros funcionários também. Todos devem ter uma boa, grande remuneração. É difícil discutir o número, o que é bom, o que é grande, o que é ótimo, o que é bom para mim, não é para você, não é para ele. Não posso discutir se ele ganha mais ou menos bem, não sei. Acho que a gente tem que valorizar aquilo que está em cima de nós. Ninguém totalmente satisfeito com o seu salário. Segundo o sindicalista amigo meu, ele fala que quem está contente com o salário dele não merece o que ganha, segundo o sindicalista amigo meu. Então, quero entrar nesse mérito também. Mas, entendeu? Eu acho que sim. Essa pessoa, não que essa pessoa, como foi colocado lá, eu acho que houve uma má interpretação, que é o bom funcionário, eles são bons funcionários e tem que ser remunerados bem. Não, não é isso não. Todos, não, isso não existe. Isso não lembro de ter sido falado isso. Mas se alguém deu a entender isso, realmente peço desculpas porque não foi essa a intenção. Eu tenho certeza que eu não falei isso daí. Até porque eu sou da área. Todos são iguais, todos têm o seu valor, todos têm a sua competência diante daquele ponto que ele presta no contexto geral da empresa ou da prefeitura. Então eu entendo sim que essas pessoas que são bem remuneradas, agora sim bem remuneradas, elas têm a responsabilidade de trazer sim resultados positivos para a prefeitura, para a empresa e assim por diante. Se tem naquela situação lá, aqueles valores que foram colocados lá, esses caras que vão ter que dar o resultado. Estão todos aqui, que foi colocado aqui também, não foi muito bem explicado lá, mas ele tem que dar o resultado sim. Eu entendo desse jeito. Claro. Por isso que não tem diálogo. Você está falando com uma visão empresarial e eu não consigo entender o serviço público. Aliás, não sou eu que não consigo entender. Acho que aí tem interesses sociais, políticos anteriores que não são revelados, que a gente não explicita aqui, mas que determinam a visão que a gente vai ter da administração. Então, você pega a própria ideia do cargo, né? Primeiro, o cargo de secretário é um cargo político, um cargo técnico. Essa ladainha do cargo técnico é uma grande mentira, mas é falácia, é um encobrimento daquilo que ele realmente é. Ele é um cargo político. Se ele é um cargo político, ele pode muito bem... desde que nós tenhamos uma administração efetivamente ligada aos interesses da população e que escute a população, ele pode ter um salário razoável de mercado, mas qual mercado? Qual mercado? Qual mercado? Não o mercado que nós estamos acostumados aí, o mercado capitalista. Nós mesmos demos uma sugestão. O salário do secretário, do vereador, poderia ser tranquilamente R$ 3.500, que é uma base, feita com base no quê? Com base no DIEESE, com base na média salarial da cidade. Nós poderíamos ter um salário aí, visto que esse cargo é um cargo político. Agora, porque político no sentido assim, político para realizar os interesses da população. Agora, você dizer, se você colocar um salário de R$ 3.500, você não vai achar ninguém, é sinal de que quem administra a cidade, quem administra o governo, tem uma outra perspectiva de trabalho na sociedade. E para você não é normal que essa pessoa tenha uma outra perspectiva? Ou ela tem que ser igual à sua? As perspectivas, não. Não, estou perguntando. Dizer que não tem diálogo, você está dizendo que eu quero que ele tenha a minha perspectiva? Não, ele tem a perspectiva dele. O que eu quero que a gente tenha clareza é que são perspectivas diferentes. Sim. E essas perspectivas diferentes vão ter consequências diferentes para a população. O projeto deles não vai ser legal para a população. O projeto deles vai trazer prejuízos para a população. O projeto deles faz com que o secretário se encastele no poder e se estabeleça longe da população. Você conversa na rua, a população ganha 600, 700 reais, gente. Nós estamos falando do secretário ganhando 8 mil reais, meu Deus do céu. Para um pouquinho e vamos pensar. Nós estamos, pura e simplesmente, nos distanciando gigantescamente da população. O secretário não vai usar o SUS. O secretário vai usar o SUS? Você está usando o SUS? Já usei.
Agora, já usei. Você usa direto o SUS? Não uso direto. Então, mas se for preciso, a população em geral. Então vamos fazer uma lei lá, por exemplo, que todos os secretários e vereadores, por exemplo, os filhos e o próprio vão usar o SUS. Posso responder porque aí por mim? Se aproxima. Posso responder por mim? Eu assino, eu faço. Então vamos fazer. Não, vamos então, mas então, é um desafio. Vamos só que fazer. então, mas vamos fazer então também a abertura desse diálogo para a gente tentar unificar essas forças aí, tentar chegar num patamar ideal para todo mundo. Porque é claro, mas nós não vamos. Então, exatamente. Você não vai fazer isso, cara. Então, é que tá. O Flávio. Através dessa perspectiva, não. Então, mas não tem mudança, tem continuidade. Mas nós não podemos sentar para começar a trocar ideia. É isso que eu não estou entendendo. Nós estávamos lá, o que foi feito? Não. Menos de uma semana não aquilo que foi acontecido. Mas nós temos mais 4 anos pela frente. Vai acontecer de novo, Carlão. Mas será? De repente. Não porque você não queira, mas porque é um rolo compressor que vai passando. Mas tudo bem, nós vamos ter outras situações, outros projetos polêmicos que serão votados na Câmara. Por que? Com certeza. E eu já até imagino alguns. Então. E que vai se você imaginar alguns e perguntar a minha opinião, posso dar minha opinião já ao vivo aqui na frente de todo mundo. Pode perguntar. Não é essa a questão. Perguntar a opinião sobre o projeto. Não, porque está rolando umas coisas aí que realmente vai acontecer. De repente vai chegar, mas cada um tem uma opinião. Mas é a mesma coisa que o salário de secretário. Isso, mas eu sei, tudo bem. O salário de secretário, tudo bem, concordo com você, ele foi voltado e não volta atrás. Mas vai ter outras situações que de repente. Mas cadê o diálogo, Carlão? Mas eu estou dizendo. Mas você não tem agora, por que vai ter depois? O que vai não mudar pode ter? Mas eu estou propondo para que a gente comece essa abertura, esse diálogo. Até então. Vamos fazer agora. Vamos pedir, vamos adiar esse projeto. E vamos começar um diálogo. Esse projeto já não pode ser adiado mais. Mas teremos outras coisas. Por exemplo, você está falando uma coisa aí, que o secretário vai se encastelar, vai ficar lá no poder, lá na cadeira dele lá em cima e o povo lá embaixo. Será que vai ser? Será que esses caras... Quem garante que daqui 2 meses, secretários não estão mandado embora, indo para a rua porque não está atingindo, não está fazendo aquilo que... Mas como que nós podemos mandar já. garantir? Poderia mandar já. Vocês querem salário maior? Então vamos embora já que nós vamos pegar outra. Eu não sei. Eu tenho secretários, até como eu trabalho ao longo do dia, tem secretários aí que eu estou conversando, reivindicando as coisas para a população, 10 horas da noite, o cara está trabalhando. Isso aí, entendeu? São visões diferentes. Eu estou entendendo a sua. E são visões, só que o cara 10 horas da noite, eu estou pedindo para ele alguma coisa, que pode ser qualquer coisa desde simples até um pouco mais complexa, e ele vai ter que me dar um resultado, senão o que eu vou fazer? Eu não votei a favor disso daí lá, a pessoa que eu vou cobrar, quem que vai ser? Vai ser o prefeito. É o cara que colocou, o cara que diz, né, que é a pessoa de confiança é a pessoa que vai trabalhar. Então eu estou indo lá, 10 horas da noite. Preciso que você me faça isso para tal pessoa, não é aqueles favorzinhos, aquelas coisas misérias, não é isso daí. Espero que não. Não, exatamente, não é isso daí. Já é o horror do horror mesmo. Você sabe que tem de tudo também na população, que pede de tudo. Mas desde um portão, desde uma lata de lixo. Porque isso é importante para reproduzir os caras lá dentro. Esqueçamos disso. Vem esses pedidos aí. Eu estou dizendo coisa mais completa. 10 horas da noite o cara está me atendendo na casa dele, em algum lugar na minha casa. Entendeu? Então existe assim. Primeiro, acho que tem que dar um voto de confiança, Flávio. Por exemplo, o projeto passou, tudo bem. Ele virou polêmico, vamos dar esse voto de confiança. E vamos dar um voto de confiança para nós aqui, para você, para o Bruno, para a gente começar a conversar. Vamos conversar uma vez por semana na Câmara, não na reunião, não nas comissões. Fora, vamos bater um papo, 5h30 da tarde, como nós estamos aqui batendo. Vamos sentar lá, põe sua ideia, propõe a minha, pega mais outro vereador, pega um grupo. 5h30 da tarde. Não, o horário seu à noite. Trabalhar. 7 horas da noite? 7 horas da noite? Trabalha à noite. 8 horas da manhã? Meio-dia? Meio-dia? De manhã tem que almoçar. Você para para almoçar, pelo menos, né? Então tem jeito. Mas aí, essa é a realidade da população. Tá vendo o que eu chamo de encastelar? A gente não conhece a realidade da população. É isso. Não, sabe-se que todo mundo trabalha às 8 horas, né? Ou alguns mais. Bom, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Partindo do princípio, bom, primeiro que algumas coisas que o Flávio colocou, eu achei até que ele colocou em dúvida o nosso processo eleitoral. Tipo assim, você acha que ele não é democrático, é isso? Com certeza. Tá. Quer dizer, você pôs em dúvida o nosso processo eleitoral. Não. É diferente, esse é o problema, tá vendo? Tô falando de coisas diferentes, vocês entendem a mesma coisa. Então eu sabia que você explicasse isso aí. Quer dizer, se você concorda com o processo eleitoral, por que você não concorda com o resultado dele? Eu não disse em nenhum momento que eu concordo ou não concordo. Não. Eu estou questionando o processo. Estou dizendo que nós não temos uma democracia efetiva até no processo eleitoral.
Por conta do quê? Não vamos ser ingênuos. O processo eleitoral, ele é decidido por questões econômicas, por questões de marketing. Então, ele não é uma discussão do não vamos entrar nesse assunto. Agora, porque... a questão democrática. A questão democrática é assim. Então, num projeto desse, vamos abrir um plebiscito popular? Por que não? A pergunta que eu quero fazer é em cima do seguinte. Se a gente admitir que 70% do eleitor itapirense, já sei até o que você vai falar, tá, elegeu o Paganini, como há 8 anos atrás elegeu Toninho Bellini, né? Evidentemente fez essa escolha com uma determinada expectativa, tá? Uma expectativa que joga no prefeito uma determinada responsabilidade, né? Que cabe a ele, o eleito, cumprir, tá certo? Ora, então a pergunta que eu faço isso para vocês é como é que um prefeito, seja ele qual for, nem estou colocando um Paganini agora não, Toninho Bellini, que teve 70 e poucos % também, recebeu essa incumbência da população, essa responsabilidade, e para executar isso ele sabe que ele não faz isso sozinho, ele vai precisar criar um grupo, né, da confiança dele. E quando falo confiança, não é só confiança pessoal, mas confiança técnica, política, porque eu espero até que os secretários sejam mais políticos do que técnicos, eu penso assim, muita gente não concorda. Então, eu queria saber de vocês, como um prefeito que recebe essa incumbência da população, da maioria da população, lida com essa questão. Como que ele pode lidar com essa questão? Então, acho que tem um problema de novo aí. Tem um teórico da política que diz que todo poder emana do povo. Isso está inclusive registrado nas nossas constituições. Eu complementaria. Todo poder emana do povo e só fica com ele um dia. Ou melhor, algumas horas. Porque na verdade é isso que você está falando, quer dizer, o prefeito, o governador, o presidente recebeu uma carta em branco, e a maioria, infelizmente, daqueles que têm assumido esse poder, assim se comportam, acham que a democracia se realiza nas ações deles, e não num processo de participação popular efetivo. Tem aqui uma coisa ainda muito frágil, que foi o orçamento popular, do qual, inclusive, eu nem concordo muito, porque ele é assim, tem um orçamento de 100 milhões, vocês podem decidir sobre 100 mil, tá? É uma grande babaquice isso, dizer que isso é orçamento popular. Orçamento popular é você realmente ter condições de decidir sobre o orçamento da cidade, sobre as prioridades da cidade, dialogar com a população. No caso, eu vou ser concreto, porque acho que a gente está muito abstrato. Concreto. Questão do salário dos secretários, vamos abrir efetivamente a discussão para o povo. Porque se eu fui eleito para representar o povo, por que eu não tenho coragem de abrir para a população dizer o que ela pensa de verdade? Abrir um plebiscito, por que não? Uma discussão de maior tempo, não teria problema. Eu tenho certeza que os secretários, né, os senhores secretários aí, não teriam problema nenhum, já que eles foram escolhidos, né, com grande láurea, eles não teriam problema nenhum de esperar mais um mês e meio para receber os 8 mil. Acho que eles aguentariam. Então, seria muito simples, eles esperariam, a população poderia discutir, vamos abrir discussões em escolas, discussões em clubes. Eu acho que isso se aproxima muito mais de um governo popular, de um governo participativo. E eu acho que aí é que está o problema do diálogo. Perdão. Bom, primeiro... aliás, essa é a sua função básica, né? Nessa situação como líder, né? Como líder disso daí. Então, primeiro, o Flávio, acho que posso dizer que você afirmou que não tem assim, você não vê perspectiva de que isso vai mudar no governo, no comando, desse tipo de coisa. Não sei se eu entendi sua resposta, é isso? Eu acho que não tem uma democracia participativa da forma como eu compreendo que deveria ser. Beleza. Eu conheço, vamos falar agora do governo eleito, não o que passou, né? Conheço Paganini há muitos anos, tenho uma amizade com ele muito grande, participei de todo esse processo eleitoral com ele, fui escolhido representante dele na Câmara, então eu, assim, como ele falou, vamos ser objetivo. Acredito muito no Paganini, acredito muito nas ações que ele está tomando,
porque eu também posso me prejudicar, você concorda comigo, né? Eu posso ir junto no rolo se ele fizer um monte de besteira, tá certo? Então eu acredito sim que algumas coisas ele vai ter que tomar decisões, às vezes autoritárias, às vezes ele vai ter que tomar decisões ali em punho. Não, sim, eu sei, mas fazer o quê? Ele é comandante, eu sei. Não pode autoritário. Não é questão autoritária. Tem alguma coisa que... Flávio, eu estou vendo algumas atitudes autoritárias suas aqui. Eu decreto. Em alguns decretos. Ele tem a prerrogativa de alguns decretos, de qualquer prefeito, qualquer pessoa que estará lá, vai poder fazer isso daí. Ele tem a prerrogativa disso daí, tá certo? Então, por isso que eu discordo desse modelo. Nesse sentido que eu estou dizendo. Mas então eu acredito realmente nas ações que ele deva fazer e a cobrança que ele vai exercer em cima dessas pessoas aí. Acredito fielmente sim, que se a pessoa, o secretário ou quem quer que seja, que estiver debaixo dele ali, não acompanhá-lo no sentido de realizar aqueles processos, vai ser cobrado e vai tirar e vai ser trocado. Então, acredito muito nisso daí. E peço assim, o voto de confiança a ele, às pessoas, dá um voto de confiança. O nosso, eu não sei qual é o seu ponto de vista. O meu ponto de vista, nós seres humanos, somos muito imediatistas, né? Faz 51 dias que ele está lá e o pessoal quer que mude tudo. Não tem a quantidade de coisas que... Eu não tinha essa visão. Tá? Então, dá bem. Então, pelo menos vamos... Ainda mal, porque eu acho que não vai mudar mesmo. Então, esse que é o problema. Você não está dando voto de confiança. Nós estamos numa situação aqui antagônica. Você tem um pensamento e eu acredito então nós mesmo. Num acordo agora. Então, nós não podemos ser. Tá vendo? Chegamos num acordo. Você entendeu? Então eu acredito mesmo, acredito muito nele mesmo, entendeu? E que nós vamos ter que enfrentar situações difíceis, mas eu acredito. E daqui 2, 3 anos nós podemos estar aqui de volta e de repente você fala assim, putz, alguma coisa realmente mudou para positivo, espero. Eu espero que você não venha aqui para falar, não. Entendeu? Então eu espero sim, eu acho que ele vai cobrar, ele vai colocar, ele recebeu isso da população, como você falou, 70% dos votos, e ele vai ter que dar satisfação. De um jeito ou de outro, ele vai ter que dar satisfação para a população, não tenha dúvida disso daí. Eu acredito que ele vai dar fielmente. Perfeito. A nossa última pergunta é com o tempo totalmente estourado, mas esse assunto política é muito complicado, né? Qual é o valor? Eu vou pedir para vocês ficarem dentro do tempo agora, né? Qual é o valor adequado para o salário dos secretários de Itapira, de forma que permita ao prefeito poder de comando sobre os secretários e o poder de cobrança, permita também o poder de cobrança aos vereadores e à população geral. E para completar, vocês acham que os secretários deveriam ter mais segurança no emprego deles, como tem os vereadores, dentro do mandato eletivo ou dos demais funcionários públicos? Então, para encerrar, né, eu acho que a gente já disse aqui, inclusive eu já coloquei aqui a questão dos R$3.500 por conta disso. Acho que já que estava nos 4.900, poderia até ficar, acho que tinha condições aí de nem entrar, acho que aí que está, né, Carlão? Acho que se houvesse realmente, por isso que eu acho que realmente são posições antagônicas, se houvesse essa perspectiva de fazer um trabalho diferente, essa questão não seria colocada agora. Secretários, vocês têm um cargo político, nós precisamos da dinâmica de vocês. A prefeitura está fazendo um programa de redução de gastos, o salário médio do itapirense é R$1.200. Vocês assumiram sabendo que iam receber esse salário. Nosso povo tem inúmeras dificuldades financeiras, tem gente desempregado. Então, nós vamos, aí sim acho que teria uma postura diferenciada. Acho que não tem. Então acho que a grande questão, eu volto no meu ponto inicial, a grande questão é de novo da representatividade. Que interesses estão sendo representados na atual administração que governa Itapira. Há um bom tempo, desde que a gente pode fazer uma linha histórica desde o Munhoz, nós sabemos que os interesses das classes dominantes, das elites agrárias, das elites dos comerciantes, das indústrias aqui, estão representados tranquilamente. No Bellini isso continuou e agora nós temos um governo profundamente empresarial, que, na nossa visão, infelizmente não vai poder proporcionar melhorias efetivas
na vida da população. Nisso nós discordamos, e é bom que haja discordância, até para que a população possa pensar nisso. Claro, não tem dúvida disso daí. É difícil você falar quanto vale o salário do secretário. Eu prefiro falar qual o resultado que esse secretário vai dar para a população, vai dar para a prefeitura. E aí é um valor que não tem como você medir, senão nós vamos discutir quanto ganha o professor Flávio, vamos dizer assim. Se ele ganha pouco ou ganha o seu valor, o meu. É difícil, é complicado. Então eu acho que não dá para entrar nesse mérito de que. Eu entendo assim. Eu não prefiro discutir o número, eu espero o resultado. Qual o resultado que esse secretário, que hoje tem esse salário, nós não podemos fugir disso daí, que resultado que ele vai dar? Quanto que esse salário dele vai estar incorporado no resultado positivo da população? Isso nós vamos ter que medir de alguma maneira, você concorda comigo? Vai ter que medir. Não posso deixar solto no tempo e deixar à vontade. Isso vai ter que ter cobrança nossa, de vereadores, da população, de todo mundo, da imprensa, de vocês, da oposição, entre aspas, né, das pessoas que estão acompanhando. Isso vai ter que ser medido. Então, não é entre aspas. Nós vamos ter que medir. Então, qual o resultado que vai dar? Aí sim você determinar, valeu a pena, não, o que ele está ganhando, tudo bem, o resultado que ele deu. Eu acho que é aí, porque senão você vai falar que vale 5, vale 6. Ano passado o salário era 4.953, foi pré-aprovado 6.430, do qual na manifestação de segunda-feira, pessoas que estavam do outro lado lá conversando, acharia até interessante manter esses 6.430, então você vê que não há concordância nem nos próprios grupos, entendeu? Na administração anterior, o salário do secretário ele tinha um acréscimo de 17% em cima do salário do vereador, então se você fizer isso daí, esse negócio vai lá em cima, entendeu? Então é difícil você falar o número, eu prefiro falar o resultado. E garanto para você que será cobrado e tenho certeza que o Paganini vai conseguir transformar isso daí numa realidade em situações positivas. Bom, eu vou fazer agora, eu vou pedir 1 minuto para dar um responder. Fala isso para nós dois. 5 horas. Tecnicamente, aprovando esse salário, né, para os secretários, vocês vão estar dando ao Paganini aquele salário que ele, dentro daquele pensamento empresarial, como o Flávio bem definiu, eu acho que ele leva para a prefeitura esse pensamento, sim. E o empresário, quando ele vai contratar o funcionário, ele define o que ele quer desse funcionário em cima do salário. Claro que ele vai pesquisar Deus e todo mundo para pagar o menos possível. Mas se ele quer aquele determinado funcionário, ele sabe quanto ele precisa pagar para ter ele, né? E de certa forma vocês vão fazer isso. Vão dizer, Paganini, tá bom, você precisa para ter esse grupo aí, vocês precisam de tanto. Tá aqui, né? Bom, agora nós queremos bons resultados, né? Quer dizer, e vocês vão estar acompanhando o par e passo isso? Não só no dia a dia, nós vereadores, mas ele, como o Flávio falou, a população vai dar o retorno para nós. Estamos na rua, apesar de toda essa discussão, eu pelo menos não estou fugindo, estou na rua, estou conversando, tem gente que veio falar comigo, sua atitude foi positiva, tem gente não negativa, não esperava isso. A cobrança ela vai vir, nós vamos estar acompanhando sim. E é exatamente isso que você falou, foi dado a ele o voto de confiança. Eu, como líder dele, claro que eu vou acreditar sempre que os resultados virão. Só que nós vamos realmente cobrar. Isso ficou claro e evidente, e todos os vereadores têm essa linha de raciocínio, sim. Tá. A você, Flávio, a pergunta especial aqui, na verdade acabei criando agora. Vocês elegeram algum prefeito nessas últimas eleições? Mas... Não, estou perguntando para você. Teve um. Tá. Você tem informação? Não tenho acompanhado. Não tem acompanhado se ele está exercitando esse modelo que você está colocando? Não sei. Não tem nenhuma informação a respeito. Não, é que eu vi, acho que tinha sido eleito, mas me fugiu agora. No Brasil, é um prefeito do Brasil, um prefeito do pessoal no Brasil, e eu não tenho acompanhado. Eu quero lembrar você. Se ele não fizer o que eu penso, eu também vou descer a lenha nele. Não se preocupe, não. Não tem corporativismo comigo, não. Não, é que realmente isso é o tipo de coisa que a gente só começa a sentir realmente a hora que está no exercício do poder. Então eu queria saber se você tinha alguma experiência desse exercício de poder. E olha, assim, para encerrar o meu 1 minuto, eu não estou dizendo aqui que vai haver uma revolução, mesmo que um partido de esquerda assumisse a prefeitura de Itapira.
o que eu coloquei aqui, a participação popular, não é um programa esquerdista revolucionário. Pelo amor de Deus, ninguém vai achar que está propondo uma coisa totalmente fora da realidade. Eu estou propondo uma coisa que seria possível se Itapira não fosse governado por uma tendência partidária, por uma visão partidária, por uma visão política, em que a participação popular, o retorno efetivo com a população, ou uma política social mais efetiva, não é o eixo central da discussão. Então, se fosse essa questão do secretário, já seria diferente. Então é assim que nós pensamos, e eu estou colocando essa divergência para que a gente possa pensar. É isso. Tá. Bom, eu quero agradecer a companhia aqui dos internautas, agradecer ao Carlão Jamarino, que tinha um compromisso, mas acabou achando um espaço. O Flávio, que também tem vários horários, né? Ocupado, como ele também veio aqui, e dizer que esse espaço aqui, pelo menos da nossa parte, é propiciar isso, essa discussão. A gente acredita que o processo democrático ele é lento mesmo, mas se a gente não ficar dando uma cutucada, a coisa não acontece nunca. Então eu quero deixar aqui as últimas considerações suas de hoje, né, Carlão? Nino, então, agradecer aí a oportunidade, né? O canal do vídeo do Portal Cidade Itapira, os internautas. Agradecer muito, sim, a presença do Flávio. Eu acho que isso daí vem enriquecer mesmo, Flávio, apesar, e claro, as divergências nossas são grandes, meu pensamento, o seu, mas isso eu acho que é o lado positivo, é a gente colocar, estar aqui, eu acho que é uma oportunidade única. Coloca nós dois no vídeo lá, coloca lá, nós dois no vídeo, por favor, olha lá. Isso daqui, ó, um líder de prefeito, uma pessoa, uma liderança tão boa, inteligente, que eu sei que ele é, juntos aqui conversando, eu acho que essa é a tendência, e é isso que eu estou realmente propondo. Eu sei que é complicado, mas vamos arriscar, eu estou à disposição. Achei um dia que você não dá aula, domingo. Domingo não. Então, só que deixa eu descansar um pouco. Então, eu sei, mas de repente 5 minutinhos, vamos começar a trocar uma ideia. Nós não vamos conseguir mudar o mundo em 2, 3 dias. Concorda comigo? Você sabe disso daí. Nós vamos mudar as coisas em 4 anos, nós podemos dar passos para que no futuro as coisas aconteçam, mas tudo vai começar de uns 5 minutinhos, 10 minutinhos batendo papo. Não vamos concordar com tudo, você não vai concordar com o meu ponto de vista, eu não vou concordar com o seu, mas estou realmente à disposição. Quero colocar a Câmara de Vereadores à disposição do pessoal, da população. Apareçam, não só nos projetos polêmicos, apareçam para nos acompanhar, apareçam para dialogar, apareçam para cobrar. Estamos à disposição. Se precisar falar com a gente, liga. Meio-dia, 1 hora, 5 horas, 7 horas da noite, 8, estamos à disposição para conversar, tá? E obrigado mesmo pela oportunidade, obrigado ao Nino, obrigado realmente, Flávio, por essa oportunidade. E um abraço a todos os internautas. Obrigado, boa tarde. Flávio. Eu só deixo o agradecimento, mas eu me dirijo, pode manter os dois se quiser, não tem problema não. A gente se dirige à população. A população tem que aprender a fazer política mesmo com todas as adversidades. E a nossa principal preocupação é exatamente essa. A gente acha que esse é o caminho para que uma cidade um pouco diferente possa ser construída. Não vai ser construída agora, infelizmente, mas quem sabe se a gente começar a se organizar, a perder o medo, porque infelizmente, né, paira, né, infelizmente sobre a cidade uma dinâmica de medo que não foi esquecida, infelizmente, né, ela sempre está à espreita, né, e as pessoas ficam, até vereadores têm medo. Então é complicado, né? Quando o próprio ocupante do cargo legislativo tem medo, é porque existe uma situação muito ruim que precisa ser vencida. Precisa ser vencida. A democracia também se constrói quando a gente supera esses medos de sermos, de termos divergência e de sermos, de repente, até perseguidos. Então, espero que a população vá pensando sobre isso. Não quero que ninguém aqui, esse cara fala bonito, então nós vamos correr atrás dele. Não. Pensa, de repente estou falando um monte de coisa aqui que você não concorda. Que ótimo, se você pensar e discordar de mim, nós estamos começando a fazer o que eu penso que seja fazer política participativa. Bom, eu quero então mais uma vez agradecer a vocês aqui a presença. Talvez um dia a gente venha aqui falar
um pouco mais sobre o medo de vocês não terem participado das eleições. Vocês desculpem, mas isso eu vou pegar no pé de vocês, sim, tá certo? E não tem medo nisso. Mas eu agradeço aí aos nossos internautas e até a uma próxima oportunidade.